Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora nós veremos qual será o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 69, objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros, detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volume de prismas e de cilindros retos. Muito bem, então vamos à nossa aula. Na nossa aula, nós veremos exemplos de volume de cilindro, certo? Então vamos verificar aí alguns exemplos, como resolver, relembrar aí a fórmula para calcular o volume do cilindro. Então vamos iniciar aí com o nosso primeiro exemplo. Esse exemplo, o exercício de volume do cilindro, que diz o seguinte: calcule o volume de um cilindro circular reto em cada caso. Então, o enunciado já diz que o cilindro é um cilindro circular reto, certo? E ele dá, nesse primeiro momento, dois casos. Na letra A, sendo a área da base 4π centímetros quadrados, e a altura 6 centímetros. Aí nós devemos calcular o volume de um cilindro que tem essa característica. A área da base medindo 4π centímetros quadrados e a altura de 6 centímetros. Então, qual será o volume de um cilindro que tem aí essas medidas? Primeiramente, a gente deve relembrar aí a fórmula do volume, Então, V de volume vai ser igual a π, esse número irracional π, que a gente utiliza uma medida de 3, ou 3,14, ou 3,1, dependendo da questão, Às vezes ela já indica o número para ser usado aí no lugar do π, porque como ele é um número irracional, ele não tem fim, Existem aí milhões e milhões e milhões de casas decimais desse número irracional. E esse π, ele multiplica o r ao quadrado. E esse r é a medida do raio, da base aí do círculo, do cilindro, E, para finalizar a fórmula, precisamos multiplicar pela altura, porque sem a altura nós não teremos volume, Só seria aí um círculo. No cilindro, então, para calcular o volume, precisamos utilizar essa fórmula, certo? E aqui na letra A, ele dá essa informação, olha só, área da base 4π centímetros ao quadrado, Então, aí você pode perguntar qual desses três aqui significa a área da base. Então, veja bem, ele não está fornecendo medida de raio, e, consequentemente, o π também já está sendo utilizado nesse valor aqui. Por quê? O cilindro, ele é um corpo circular, E ele tem aqui na base dele um círculo, Então, a gente imagina aqui um círculo nessa base. Ele tem esse círculo em cima e embaixo, Então, se a gente lembrar aí desse formato de cilindro, o raio, ele vai ser a metade aqui, Essa distância, aliás, partindo do centro até um ponto do cilindro, da circunferência, que forma o círculo que é a base, Então, esse pedacinho aqui que é o raio, Aí, nessa letra A, ele já está falando aí que a área da base é 4π centímetros ao quadrado, ou seja, ele já está me dando toda essa medida aqui, a área da base. E a base é um círculo, Então, ele já está me dando essa medida. E o que eu preciso saber para encontrar esse volume aqui, O quanto de espaço eu tenho dentro desse cilindro? Eu preciso multiplicar a área da base pela medida da altura do cilindro, certo?
aí eu vou calculando exatamente todo esse espaço aqui que tem dentro do cilindro, justamente relacionado à sua altura. Então, como ele já me deu essa medida de área aqui, que é a área do círculo, que é a base do cilindro, então eu já não preciso mais calcular essa área, né? E qual é a fórmula que calcula essa área? É essa primeira parte aqui, ó, πr ao quadrado. Então, se na questão ele já diz que a área da base é 4 π centímetros quadrados, significa que no lugar desse πr ao quadrado, eu vou já utilizar a informação que ele me deu, que é da área, né? Eu já não vou precisar calcular essa parte porque ele já me deu essa área. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer é multiplicar por esta altura, né? Que ele diz aí que a altura é de 6 centímetros, certo? Então, agora que a gente já entendeu aí essa resolução, né? Vamos começar aqui a resolver, né? Então, aqui na letra A, ele diz que a área da base é 4 π centímetros ao quadrado e a altura é de 6 centímetros. Então, para resolver aí o volume, basta eu multiplicar a área dessa base por 6 centímetros, que é a altura. Então, o volume vai ser essa multiplicação. 4 π, né? Olha só, vejam que aqui ele nem substituiu o valor do π, ele deixou no formato de π mesmo, né? Aqui a gente poderia substituir, né, por 3, ou como eu falei para vocês, 3,1, né? E o mais comum é 3,14, né, com essas duas casas decimais. Mas aqui não está substituído, né? Então, vamos deixar como ele colocou aí a área da base, né? Então, 4 π, aí a gente vai multiplicar por 6, que é a medida da altura. Então, aqui na fórmula eu nem estou colocando as unidades de medida, né? Porque as duas já estão em centímetros, eu sei que o resultado eu preciso também colocar em centímetros, né? E aí elevar ao cubo. Então, fazendo essa multiplicação aqui, 6 vezes 4, 24. Então, o volume desse cilindro, ele é 24 π, né? 24 π o quê? 24 π, aí sim, né? Centímetros cúbicos, né? Mas entendendo melhor o que seria esse 24 π, né? O que seria isso, né? A medida de volume de um cilindro circular reto, que tem aqui, ó, a medida da área, da sua área de base, medindo 4 π, né? E a altura de 6 centímetros. Então, se a gente ainda quisesse aproximar mais esse valor, né? Aí a gente poderia multiplicar aqui esse 24 por um valor de π, né? Digamos que eu quero um valor menos aproximado, mais exato aí, né, mais fácil de calcular, eu poderia substituir esse π por 3, né? E aí ficaria um volume de 24 vezes 3, que daria 72. Aí, esse 72, eu já colocaria só a unidade de medida, né? Porque o π já estaria aqui, ó. Eu já trocaria o π por uma medida dele, a medida inteira dele, que é 3, certo? Então, ou a gente deixa o resultado assim, 24 π centímetros cúbicos, ou se a gente substituir esse π por 3, né, para dar um valor inteiro na resposta, o volume desse cilindro aí da letra A é de 72 centímetros cúbicos, né? Não devemos esquecer de colocar a unidade de medida elevada ao cubo, porque a gente está falando de volume, e volume a gente vai ter aí 3 medidas se multiplicando, né? O raio ao quadrado já são 2 medidas e a altura a terceira medida, certo? Então aqui é a resposta da letra A. Aí, para responder a letra B, olha só, eu vou utilizar o mesmo pensamento, né? A mesma ideia, mas eu vou verificar qual é a informação que ele tem. E na letra B, ele diz assim, ó, sendo a base de um círculo de raio 5 centímetros
e a altura 10 centímetros. Então, veja que se eu for pensar aí no cilindro, agora ele não me deu mais a área, né? Ele me deu somente o raio, que é o que eu preciso, né? Então, pensando no cilindro, ele disse aqui, ó, que o raio da base, né, que a base é um círculo, e esse raio ele disse que mede 5 centímetros. E a altura mede 10 centímetros. Então, são as informações que eu preciso para calcular esse volume. Né? Agora eu vou somente substituir na fórmula, né? E a fórmula, olha só, vai ser o número π vezes o raio ao quadrado vezes h. Então, se a gente substituir esses valores aí, já vai ser o resultado dessa letra B, né? Então, vamos colocar aqui mais para baixo, né? Essa letra B. Então, vamos lá. Ó. Letra B, repetindo aqui a fórmula do volume do cilindro, é o número π vezes o raio ao quadrado vezes h. Né? Então, o volume nessa letra B vai ser, eu posso só colocar aqui o π, não substituir agora, né, para a gente não se confundir. Raio ao quadrado, ele disse que o raio mede 5, então eu vou pegar esse 5, substituir aqui no R e dá preciso elevar esse raio ao quadrado, vezes a altura que mede 10, né? Lembrando que a unidade de medida ali é em centímetros, certo? Então, calculando aqui, eu vou repetir o π de novo e vou calcular aqui essa potenciação. 5 ao quadrado é 25, né? Então, vai ficar 25 vezes o 10, que vai me dar um volume de, se eu multiplicar aqui 25 vezes 10, eu vou ter 250, né? E o π, eu coloco ele aqui ao lado do 250, porque eu não fiz a substituição. Aí sim, a unidade de medida é em centímetros e eu vou elevar esses centímetros à terceira potência. Então, o resultado aí desse volume é 250 π centímetros cúbicos, né? E aí, assim como na letra A, se a gente quiser aproximar aí essa medida aqui, né, de 250 π, aí a gente pode pegar esse 250 e multiplicar por uma medida, né, a medida de π. Também vou aproximar aqui para 3, né, para dar um cálculo mais exato, e aí ficaria 750 centímetros cúbicos, né? Se você quiser fazer por 3,1 também pode, ou por 3,14, que é o mais comum, também pode, só vai dar um número na resposta em decimal. Então, ou 250 π centímetros cúbicos, ou fazendo a substituição de π por 3, 750 centímetros cúbicos, né? E aí, assim, a gente resolve essa letra B. E para finalizar aqui essa primeira questão, a gente vai ver a letra C. Na letra C, ele pede o volume de um cilindro circular reto, sendo a base, né, que é um círculo, ele está falando aí que o diâmetro mede 20 centímetros e a altura 30 milímetros. Então, se a gente colocar a nossa fórmula aqui, o volume é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Então, aqui tem duas coisas que a gente precisa resolver antes de substituir os valores que ele deu aí na fórmula, né? A primeira coisa é que a fórmula não está pedindo diâmetro, né? A fórmula ela é com raio, mas o diâmetro, ele sempre vai ser o dobro do raio. Então, se ele diz que o diâmetro é 20 centímetros, o raio vai ser a metade, que é 10. Então, eu vou trabalhar com essa medida, raio igual a 10 centímetros. Né? Então, sempre tem que ter essa atenção, né? Na fórmula não é diâmetro, é raio. Mas se ele fornecer o diâmetro, você calcula aí a metade desse diâmetro, que vai ser o próprio raio. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é observar aqui essa medida da altura que está em milímetro, né? Então, eu não posso usar
unidades de medidas diferentes na fórmula, né? Por exemplo, o raio sendo centímetros e a altura sendo milímetro. Não posso fazer essa multiplicação, né? Antes disso, eu tenho que transformar aí essa unidade de medida, né? Vamos transformar essa aqui, 30 milímetros, para centímetros. E aí, para eu transformar de milímetro para centímetros, eu só faço a divisão por 10, né? Porque de milímetro para centímetros eu ando aí o milímetro ele é menor aí 10 vezes, né, que o centímetro. Então ele está bem ao lado aí, se a gente fosse olhar aí os submúltiplos do metro, né, a gente passa de milímetro para centímetro dividindo por 10. Então eu tenho que pegar esses 30 milímetros e dividir ele por 10. Aí a resposta já vai estar em centímetros. E dividindo 30 por 10, o resultado vai ser 3. Então, 30 milímetros é o mesmo que 3 centímetros. E aí eu vou utilizar essa medida aqui que está em centímetro, né? É a mesma medida, só que agora está representada na unidade de medida em centímetros, certo? Então, agora eu já fiz tudo o que tinha que fazer, já posso substituir esses valores na fórmula, né? O raio é 10 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, substituindo na fórmula, né, vou encontrar o volume de um cilindro com esses dados, com essas medidas, né? Então, olha só, o π, vou manter aqui, né? O R, ele mede 10 centímetros, então vou colocar aqui um 10 e a gente tem que sempre lembrar que devemos elevar ao quadrado, né? É da própria fórmula do volume. E multiplicar pela altura, que é 3. Imagine se eu não fizesse a substituição, a transformação de milímetro para centímetro, eu iria colocar aqui 30. O resultado ia sair bem maior, né? Desse volume estaria errado. Então, aqui é 3 centímetros. Então, calculando aqui essa potência, 10 ao quadrado, não é 10 vezes 2, né? 10 ao quadrado vai ser 10 vezes 10, então 10 vezes 10 vai dar 100. E 100 vezes 3, né, a gente vai ter o resultado de 300. Então, o volume vai ser igual a 300 π, né? E a unidade de medida utilizada é o centímetro, vou colocar aqui centímetros cúbicos. Então, aqui esse é o volume, né, da letra C. Lembrando aí que a gente pode, né, ainda chegar mais próximo do valor, substituindo aqui esse valor de π, né? Então, se eu substituir por 3 aí, né, eu vou ter 300 vezes 3. Então, esse volume também poderia ser, né, essa substituição. 300 vezes 3, aí eu já teria o resultado do volume, né, sem o π. Então, daria aí 900 centímetros cúbicos, né? Só colocaria a unidade de medida, porque o π eu já substituí. Certo? Então, nessa primeira questão aí a gente já viu, né, como calcular, a gente viu aí 3 jeitos, né, de calcular o volume de um cilindro, né, com as informações que foi fornecido, né? Então, o mais comum é que se forneça aí o raio e a altura, né? Aí você eleva o raio ao quadrado e multiplica pela altura, né? E coloca o π também nessa multiplicação. Mas aí a gente viu exemplos que ele deu a área da base, né? Ele já deu a área da base do cilindro, que é um círculo, né? Se a gente pegar um cilindro, a base desse cilindro sempre vai ser um círculo. Aí a medida da área desse círculo é π vezes r ao quadrado, né? Que está dentro da fórmula do volume. Então, teve uma questão que ele deu a área desse círculo. E para calcular o volume, bastava multiplicar pela altura, né? E na outra questão, a gente viu já unidades de medidas diferentes, que a gente tinha que padronizar tudo para centímetro. E também a gente teve informação não de raio, mas de diâmetro.
né? Mas tudo bem, se ele der informação em diâmetro, a gente sabe que o diâmetro ele é o dobro do raio, né? Ou também a gente pode dizer que o raio é a metade do diâmetro, né? A mesma coisa. Então a gente pega a medida do diâmetro e divide por 2, né? Que aí a gente já vai ter a medida do raio. Aí, tendo essas informações, vamos colocar na fórmula do volume e encontrar aí esse resultado, certo? Então, para continuar aqui exercitando, vamos para nosso exercício 2. Considere o cilindro circular reto. Se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, o que vai acontecer com o volume do cilindro, né? Será se ele vai ser reduzido pela metade, ou será se ele vai aumentar em 50%, ou se ele vai permanecer o mesmo, ou será se ele vai ser reduzido em 25%? Então, se a gente pensar aí na forma de imagem, é como se a gente tivesse assim, ó, um círculo aqui, um cilindro, aliás, está aqui a base desse cilindro, né? Aí ele está dizendo que, está perguntando, né? Imagine aqui esse cilindro, aqui é o raio, né? O raio do cilindro. Aí ele está dizendo assim, se o raio da base for reduzido pela metade, né? E a altura for duplicada, ou seja, se a gente tiver um cilindro com o dobro da altura, né? Colocar um cilindro mais fininho, porque ele disse que o raio aqui ficou pela metade. Então, a pergunta é, se eu reduzir aqui, ó, na metade, né, esse cilindro, praticamente, porque aqui já vai, o raio já vai ser o raio sobre 2, né? Em relação a esse raio aqui primeiro, é a metade do primeiro raio. E a altura aqui inicial era só a altura, né? H de altura. Aí, nesse segundo desenho aqui, a altura já está duplicada, né? Então, já está 2 vezes a altura em relação ao primeiro. Então, o que será que vai acontecer, né? Aqui é o volume, né, desse primeiro e aqui o volume desse segundo. Será se eu dobrar a altura e reduzir o raio pela metade, o que vai acontecer nesse segundo cilindro, né? Será se esse volume aqui de dentro ele vai ser reduzido pela metade? Será se permanece o mesmo? Será se aumenta, né? Essas são as opções que a gente deve analisar, certo? E para visualizar, né, melhor e vendo a resposta através da fórmula também, a gente vai ver como vai se dar essa resposta. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui, ó? Imagine aqui o cilindro, né? E tá ali o raio, né? Aí, como eu fiz no desenho, se a gente reduzir esse raio pela metade e dobrar a altura, né? Aqui a gente tem o raio e a gente vai ter também a altura, olha só. A altura do cilindro, né? A altura. Seguindo aí, a gente vai colocar todos esses valores na fórmula do volume, né? O volume, ele vai ser o π vezes r ao quadrado vezes h, mas agora a gente vai fazer essa redução, né? Do raio da base e duplicar a altura. Então, olha só o que a gente vai ter. A gente vai pensar no raio pela metade, então vai ser R sobre 2, né? Porque tudo que a gente pensa em pela metade é dividido por 2. E o dobro da altura, né, vai ser 2H, como eu mostrei para vocês, né? Um era H e o outro era o dobro, então vai ser 2H. Então, se eu pensar desse jeito, o meu volume agora vai ser o π vezes o raio, que é R sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que agora é o dobro, então é 2H. Né? Isso só estou trabalhando a fórmula para verificar o que vai acontecer nessa fórmula, né? Então, se a gente continuar aqui esse cálculo, né? Olha só, é só fazer cálculo. O π se repete, o R sobre 2, que está elevado ao quadrado, vai ficar R ao quadrado sobre 4, né? Porque o R é elevado ao quadrado e o 2 também é elevado ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado sobre 4, vezes o dobro da altura, que é 2H. Então, se a gente fizer só os cálculos ali, reorganizando a fórmula, a gente vai chegar ali, ó, a πr ao quadrado vezes 2H, né? Multiplicou tudo em cima e repetiu o denominador 4 para todo mundo, né?
E o que significa isso? Eu cancelo o 2 de cima do H com 4 de baixo, né? Então só vai sobrar 2 embaixo e o 2 de cima já vai ser cancelado. E aí a gente chega no volume, né? Olha só como é que ficou a fórmula desse volume. Ficou πr²H, a mesma fórmula de um volume do cilindro, mas só que está dividido por 2. Né? E o que acontece quando alguma coisa é dividido por 2? Né? É metade, né? Ou seja, com essas novas informações de reduzir o raio pela metade e dobrar a altura, o que vai acontecer com o novo volume aí desse cilindro? Ele vai ser reduzido pela metade, né? Como a gente pode provar aqui na fórmula, olha só, ficou a mesma fórmula do volume, mas dividido por 2. Então, nós podemos verificar que esse volume será reduzido pela metade, ou seja, vai reduzir 50% do volume. E a nossa ideia, né, parece que vai continuar o mesmo volume, né? Já que você reduziu metade do raio, mas você dobrou a altura. Então, se a gente imaginar isso, né, parece que vai continuar o mesmo volume. Mas vejam, não vai continuar o mesmo volume. Se você fizer isso, você vai reduzir o volume desse recipiente, desse cilindro, pela metade, certo? Muito bem. Então, agora, né, nós vamos ver o nosso terceiro exemplo envolvendo o volume do cilindro. Olha só, eu tenho aqui uma questão, né, que é para calcular a medida do volume do cilindro, né, esse cilindro aqui, e as informações já estão aqui. Olha só, a altura 13 e o raio aqui dessa base, que é o círculo, mede 5. E é tudo que a gente precisa, né, para calcular o volume desse cilindro. Então, vamos ver como é que vai ficar essa resposta. Olha só, o π a gente pode usar 3, né, como eu falei para vocês, ou 3,14, ou a gente pode deixar o próprio π. O raio, que é o R, é 5, e a altura, que é H, 13. Então, substitui isso tudo na fórmula do volume, né? Olha só, o volume, que é π vezes R ao quadrado vezes H, a gente vai substituir tudo ali naquela fórmula, né? Então, a gente vai repetir o π. No lugar do R ao quadrado, a gente vai colocar esse 5 aqui, né? Então, olha só, 5 ao quadrado vezes a altura, que é esse 13, né? Então, ali eu já substituí tudo, né? E agora é só calcular, certo? Então, o resultado vai ficar aí π vezes 25 vezes 13, porque 5 ao quadrado, né, 25. E aí, fazendo essa multiplicação aqui de 25 vezes 13, vai dar 325. E aí, vejam que eu deixei o resultado como π, né? E não coloquei unidade de medida. Por que eu não coloquei unidade de medida? Porque aqui nesse problema ele só me deu os números, ó. Ele não me disse se é centímetro, milímetro, metro, ele não me deu unidade de medida, então na resposta eu também não coloquei unidade de medida, certo? E a resposta ficou em função do π, né? Eu não substituí o valor do π, mas você também pode substituir, né, por 3, por 3,1, por 3,14 e chegar num valor mais aproximado do volume, certo? Então, aqui mais um exemplo de como calcular o volume de um cilindro. Esse cilindro é circular reto, né? Porque a altura dele aí forma 90 graus com o chão, né? Não é nada inclinado, né? Ele é bem retinho. É isso que a gente chama de cilindro circular reto. E para finalizar, a gente vai ver mais um exemplo. A altura de um cilindro tem medida igual à do comprimento do diâmetro da base correspondente. Observe a figura abaixo. Então, olha só, ele diz assim, ó, que essa altura, a altura de um cilindro tem medida igual à do comprimento do diâmetro. O diâmetro é de um ponto ao outro, né? Então, se a altura tem essa medida, é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Porque o raio é só metade. Mas se eu pegar o raio com outro raiozinho, eu vou ter o próprio diâmetro, né? Então, por isso que eu vou chamar aqui essa altura de 2 raios, né? Ou seja, 2R, 2 vezes o R. E aí, continuando, eu tenho, sabendo que a medida do volume desse cilindro é aproximadamente igual a 50,24 metros cúbicos, determine a medida do comprimento do raio da base dele. E ele diz para considerar aqui o π 3,14. Então, a gente vai escrever a fórmula do
volume do cilindro, π vezes R ao quadrado vezes H. Aí eu vou substituir o que eu tenho aqui, né? O π, o volume, ele já me diz que é esse aqui, ó, 50,24, e a unidade de medida é metros cúbicos, né? Aí o π, ele me disse para usar 3,14, né? Então eu estou substituindo o π. O R é o R ao quadrado, eu não sei qual é, né? É justamente o que ele quer o comprimento do raio. E a altura é o dobro do raio, né? Porque é o diâmetro. Então, vai ser aqui, como ele mencionou aqui na questão, né? Ele disse que a altura é 2R. Então, vou substituir por 2R. O que a gente vai ter aqui? A gente vai só calcular o que a gente substituiu aqui, né? Como é que vai ficar esse cálculo? 3,14 vezes 2 vai dar 6,28 e esse R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Agora eu faço somente essa divisão, né, de 50,24 por 6,28 e isso vai me dar R ao cubo. Né? Então, se você fizer essa divisão, né, vou colocar para cá o complemento, vai dar 8, bem certinho, né? Então, 8 é igual a R ao cubo. Isso quer dizer que o valor de R vai ser a raiz cúbica de 8. Né? Eu tiro esse 3 aí do expoente, né, e transformo numa raiz cúbica. Então, eu tenho que o R é um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, porque a raiz é cúbica, é igual a 8. E esse número é o 2. Né? Por quê? 2, e aí eu vou ter a unidade de medida em metro, né? Por que é 2 metros? Porque se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar o 8, certo? Então, muito bem, essa foi a nossa aula, né? Vendo aí exercícios de como calcular o volume de um cilindro. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor esse conteúdo e vejo vocês numa próxima aula.